Olá, você que é arquiteto, está precisando abrir um CNPJ ou abrir o seu escritório de arquitetura? Acompanhe aqui no vídeo e veja como é simples fazer o processo de abertura de uma empresa. Eu sou o Renato Ramos, sócio na RR Soluções, uma contabilidade especializada em arquitetos que já ajudou mais de 1000 empresários a realizarem o processo de abertura do seu CNPJ. Bom, pessoal, vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho o processo para fazer a abertura de uma empresa sem burocracia, tá? Então, primeira etapa, vamos definir qual tipo da empresa que você precisa, né? Será uma empresa individual? Será uma sociedade? Aí, dentre as possibilidades, a gente tem um empresário individual, onde a empresa vai ter o mesmo nome que o seu, porém não é uma MEI, é um empresário individual. Desvantagem dessa modalidade: o patrimônio pessoal e empresarial se misturam. Uma empresa limitada, no caso aqui, obrigatoriamente tem que ser uma sociedade, e a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. É uma empresa limitada e não precisa de sócio. Essas duas, a limitada e a SLU, a vantagem é que a responsabilidade da pessoa física é limitada ao valor do capital social. Definimos o tipo de empresa, vamos para a etapa 2. Quais os documentos necessários? Então, RG, CPF ou a CNH dos sócios, comprovante de endereço dos sócios, recibo da declaração de imposto de renda pessoa física, ou caso não tenha feito as declarações dos últimos 2 anos, aí pode ser o título de eleitor. IPTU do endereço da empresa. Esse caso é um pouquinho, vou até abrir aqui um outro ponto. Vale ressaltar aqui a questão do endereço virtual. Hoje, muita gente não quer ter o seu endereço exposto, o endereço residencial, nos dados da empresa. Por quê? Todo dado da empresa, ele tem consulta pública. Então, o seu endereço vai ficar exposto. Então, muita gente tem optado por fazer a contratação de um endereço virtual. E, caso tenha conselho profissional, comprovante da inscrição ou a carteirinha do conselho. Esses são os documentos iniciais básicos aí para fazer a abertura da empresa. Terceira etapa: definir o melhor regime tributário. Dentre as opções que temos hoje, temos o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Na grande maioria das vezes, a melhor opção para quem está começando é o Simples Nacional. Porém, cada caso é um caso, depende da estrutura que está sendo montada, o tipo do negócio, né? Então, a gente precisa analisar caso a caso. Aí vamos de fato ao início dos registros. Vai ser feita toda a preparação, preenchimento dos formulários, bem como a viabilidade do endereço da empresa, confecção do contrato social, e aí sim a gente inicia os registros. Os registros são na Junta Comercial, na Receita Federal para tirar o CNPJ, na Prefeitura para ter o CCM e a liberação de nota fiscal de serviço. Se for o caso de ter inscrição estadual, faz o registro no estado e, consequentemente, a liberação para nota fiscal de produtos, a DANF. No Conselho de Classe, quando for uma atividade regulamentada, no INSS e na Caixa Econômica Federal por causa do FGTS. Em ambos os casos aqui, independente de ter funcionário ou não, os registros precisam ser feitos. E por fim, a quinta etapa, nós vamos falar aqui o início das atividades, que é, assim que se libera o CNPJ na Receita Federal, você já pode iniciar aqui a abertura da conta corrente da empresa, que é fundamental fazer essa abertura para você não misturar
conta pessoal com contas da empresa. A conta corrente da empresa recebe o que é da empresa e paga o que é da empresa e transfere para a conta pessoal dos sócios o valor, e ali na conta pessoa física ele vai utilizar da maneira que ele quiser. Emissão do certificado digital (CNPJ), emissão de notas fiscais. Esse passo de emissão de nota fiscal, inclusive, a gente recomenda para os clientes, toda vez que for fazer as primeiras emissões, entrar em contato com a RR, e um dos nossos analistas aqui da área fiscal vai acompanhar e fazer o passo a passo com você. E definir o Prolabore. O que é o Prolabore? Prolabore é o salário do sócio. Sobre ele incide INSS, porém é fundamental que você declare pelo menos um dos sócios, quando for uma sociedade, declare o Prolabore e pelo menos de um salário mínimo, né? Isso vai contar tempo para aposentadoria e minimizar um risco, porque se você tirar tudo como distribuição de lucro, qual foi a remuneração pelo trabalho prestado? Não teve Prolabore. Então você vai criando um passivo aí tributário. Declarando pelo menos sobre um salário mínimo, você não corre esse risco. Tem atividades que você vai precisar declarar um Prolabore um pouco mais alto, porque precisa ali, por exemplo, no Simples Nacional atingir o fator R. Então você trabalha pelo Prolabore para bater o fator R e diminuir o imposto. Mas na conta final você vai estar economizando. Apesar de estar pagando o Prolabore, você está economizando, porque se não pagar, não bate o fator R, consequentemente paga uma alíquota maior sobre o faturamento. Pessoal, é isso. Um resumo aqui do que é o processo de abertura da empresa. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no nosso canal.